Olha, meu chapa, tava clichê, tava meio óbvio tudo que tava acontecendo, eu tava entendendo tudo até o final do episódio. Aí no final do episódio eu fico assim, pera, que brisa é essa? E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um episódio de Summertime Render. Quer saber tudo o que aconteceu? Então bora colar aí junto com o Mano Joe, vamos conversar um pouquinho sobre esse episódio que foi brisa demais. O final dele foi impressionante. Gente, nesse episódio nós vamos saber um pouquinho mais sobre a Ushio, como ela morreu, como tudo que foi acontecendo se passou ali na situação da morte dela. E bom, vamos lá. Eles vão começar a rodar o vídeo e logo quando eles começam a rodar o vídeo você já fica na brisa, porque aparecem duas Ushio. Aparece uma original e aparece uma que é a sombra. Aí você pensa, peraí, como assim as duas estão juntas? O que aconteceu é que a sombra da Ushio, que ela é ali um defeito, ela não é uma sombra comum. E a Ushio sabia que se o Junpei tivesse vendo esse vídeo, se alguém tivesse vendo esse vídeo, porque só a sombra dela poderia desbloquear o seu celular, que ela, claro, estaria morta. E bom, o que aconteceu para essa sombra surgir? A Ushio estava lá, pegando uns cacos no chão, e aparentemente uma sombra, ainda no seu formato de sombra, sem pegar um corpo humano, porque o corpo humano da sombra serve para proteger a sombra dela ser machucada. De alguém pisar, de alguém machucar, de alguém furar. E aí ela pode usar os poderes de várias formas, como esticar cabelos, correr entre as sombras. Eu achei que as sombras ali estão meio apelonas, né? Elas já têm força bruta e elas conseguem ainda ficar ali, né? Igual uma sombra, igual um vetor, né? Pra quem assistiu Elfen Lied sabe bem do que eu tô falando. Que são várias mãozinhas assim que vão saindo, assim como na arte também de Black Clover, que ele utiliza as sombras, e as sombras têm aquelas mãozinhas que vão pegando assim nas pessoas. E o que acontece? Parece que essa sombra ela já veio com defeito e ela calhou de tirar a foto da Ushio. Tirando a foto ali da Ushio e se transformando nela, como ela já era uma sombra com defeito, ela não adquiriu as mesmas propriedades. Tanto é que os olhos dela são diferentes dos das sombras naturais. Então ela é uma sombra defeituosa. E nisso que tirou essa foto, a Ushio apareceu ali como sombra, e aí a Ushio original saiu correndo atrás dela, foi ver junto com a Miu a situação e começou a acreditar um pouquinho na história da Shiori-chan, porque tudo começou com ela. A Shiori, em algum momento, ela pegou e conversou com a Ushio falando que precisava da ajuda, porque ela estava estranhando algumas situações, porque ela viu uma menininha igualzinha a ela, que parecia ser uma sombra, que poderia ser que aquela lenda era verdade. A Ushio não tinha acreditado, mas depois de ver a própria sombra, ela se tocou que, pô, a menina tá falando a verdade, e a gente tem que tomar cuidado, porque a lenda diz que quando você vê uma sombra, automaticamente você não vai viver mais. E por que isso acontece? Porque para uma sombra sobreviver, ela precisa matar o seu, vamos dizer assim, o seu receptáculo, que é o humano. Eles não podem conviver juntos por muito tempo, porque após tirar a foto daquele ser humano, a sombra precisa matar esse ser humano como se estivesse comendo para sobreviver, para viver e se tornar a original. Se caso a sombra passar muito tempo sem matar o seu corpo original, a pessoa original, ela acaba se desfacelando, acaba morrendo. Pelo menos é essa informação que está dentro da Ushio e que ela vai explicar, né? A Ushio Sombra, no caso. Porque, bom, após conhecer a sua sombra, acabar topando com ela na casa e tudo, elas armam um plano para conhecer um pouquinho dessas sombras, descobrir esses mistérios e proteger a Shiori, porque a Shiori corre risco. E aí o Ushio acaba fazendo amizade junto com a sua sombra defeituosa, que a gente ainda não sabe do porquê que ela surgiu, porquê que ela foi realmente um defeito. Mas aí o sobrenatural começa a acontecer quando as duas começam a procurar pela sombra da Shiori. Então eles vão lá numa casa, nos barrancos, e encontram a antiga clínica dos Sou. Isso, da família do Sou, aquele amiguinho do cabelo laranja. Bom, elas não entraram dentro daquela casa, mas provavelmente lá tem algumas coisas meio científicas, meio duvidosas, porque eu acredito que aquele médico, o pai do Soul, está completamente envolvido nesse mistério das sombras. E é então que uma sombra aparece, ela tira uma foto da Ushio, essa sombra, para você ver, se transforma realmente numa sombra que tenta devorar a Ushio e não consegue. Mas a sombra da Ushio acaba matando essa sombra, conseguindo ali com seus poderes, conseguindo ativar os seus poderes, embora ela, como sombra defeituosa, não sabia que ela tinha ainda esses poderes até as coisas se conectarem dentro da sua cabeça. Como ela é defeituosa e diferente das outras sombras, então faz sentido ela não saber que ela tinha esses poderes de descobrir conforme a vida vai rolando. Só que vocês percebam que o problema inicial está nessa sombra. Essa sombra veio com defeito. Se essa sombra que veio com defeito tivesse tirado, por exemplo, a foto da Miu,
seria a sombra da Mil, a sombra defeituosa. O problema está naquela sombra em específico. E é então que ela consegue salvar o Ushio, explica ali sobre seus poderes e a gente vê como elas se recuperam no braço e tudo. É só tirar uma foto do braço e as sombras podem se transformar no que elas quiserem. Então se a sombra quiser tirar uma foto, por exemplo, de um pedaço de pedra, vai tirar de um pedaço de pedra e vai se transformar nesse pedaço e depois pode voltar a ser humano de novo. Ou seja, parece até o Fushi de To Your Eternity, né, de Fumetsu. E é então que, descobrindo sobre esses mistérios, a Ushio acaba se relembrando ali do seu passado. Ela fala assim, ó, descobri, realmente relembrei tudo. Então essa sombra da Ushio que surgiu na praia, esse monte de coisa, ainda não sabemos por que ela surgiu ali na praia, por que ela estava ausente nesse tempo todo. A gente ainda não sabe o porquê disso. Porque ela ficou muito tempo parada, parece que perdida, ou então em algum formato que ela só apareceria assim que o Junpei voltasse. E aí ela começa a recobrar das suas memórias, vendo ali as memórias direto da câmera, e ela vai revelar todos os poderes que ela tem pro Sou e também pro Shinpei. E foi essa sombra que deu também aquele poder do zóio ali do Shinpei. Com isso, elas começam a pesquisar mais sobre a Shiori e tudo, vão se aproximar dela, tentar proteger ela de alguma forma. E é então que a gente chega no fatídico dia. E é nesse dia que as memórias ali são mostradas, só que as memórias só podem ser mostradas com tudo que a Ushio viu. Se ninguém, ou nenhuma outra pessoa viu como que a Shiori foi levada ali pra ser afogada, esse monte de coisa, mano, não vai ter nas memórias. Gostei muito disso porque não tem aquele poderzinho de mostrar tudo logo de uma vez, todo mundo já fica sabendo de tudo. E aí todo mundo tá lá na praia, não sei o que, a Ushio junto com a sua sombra ali planejam ali ficar próximo do pessoal, né? Tem ali o colarzinho que ela vai utilizar como se fosse a sombra, vai ficar no formato do colarzinho, enquanto o colarzinho de fato vai ficar dentro da bolsa, que é o colar que vai ser entregue pro Shinpei. Eu gostei muito dessa estratégia das duas. E é aí então que a Shiori, ela começa a se afogar, a sombra tá puxando ela pra baixo pra matar ela. E é nisso que as duas vão nadar ali em cima pra tentar salvar ela. E bom, num primeiro momento parece que elas conseguem salvar, mas não deu certo, né? Ela começou ali a ser afogada, a Ushio foi lá, pegou a sombra, tirou a sombra dali. Aí a sombra da Shiori começou a esganar ali a Ushio falando, ah, vou te matar, original, você tá lascada. Enquanto a sombra da Ushio sai nadando junto com a Shiori pra salvar ela, mas não consegue salvar no final das contas. Porque a sombra se finge ali como se tivesse ocupada com alguma coisa, que tivesse desmaiado e tudo. Todo mundo vendo aquilo ali, chorando. E eu falando, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui? Mas tudo bem, até então, dá pra entender, né, como que matou e tudo. E aí a sombra da Shiori vai lá e, ó, arregaça com tudo a Ushio de sombra, detona ela, detona a Ushio também, detona todo mundo. Aí nisso a Mil aparece, mas parece que a sombra não ligou tanto. Ela podia matar os dois se ela pudesse, né? Agora eu quero entender por que ela não matou, por exemplo, a Mil e o Sou naquele momento. Porque é aí que eles pegam a Shiori, só que a Shiori já tinha morrido ali. Então a sombra já tinha pegado ali o corpo dela, não ficou marcado porque estava na água. Então a Mil acaba salvando a Shiori falsa e a Ushio de fato acaba morrendo e aí só sobrou a sombra. Só que aí vem o plot twist pra gente, porque até aí a gente tá vendo o mistério, como que ela morreu, realmente foi uma sombra e tudo, aquela sombra da Shiori, e tá tudo normal. Até então que eles estão vendo tudo isso acontecer, e aí eles vão lá, começam a chorar e falar, putz, a Ushio morreu, ah, foi assim, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que resolver esse mistério, papapá, e pum, a sombra que não poderia tocar no Shinpei e todo mundo, porque ali estavam nas memórias da Ushio sombra, cara, a sombra começa a atacar o Shinpei, começa a segurar ali na mão dele falando, te encontrei, papai, desde aquele dia eu tô te procurando aqui, e o que o Shinpei tem de envolvimento nessa bodega? Ela segura e fica a marca no braço dele quando eles saem ali das memórias do vídeo. Aí eu falei, eita nós, a mãe ali do povo, né, a mãe das sombras e tudo, ela era essa sombra, por isso que talvez ela seja tão poderosa e tenha acabado com a Ushio de uma vez sem problema nenhum. E ainda conseguiu interferir nas memórias e falar assim, encontrei meu zoinho que tava faltando aqui, que roubaram de mim, hein? Então tem muito mistério ainda por aí, tem muito mistério. A Ushio, ela sabia de algumas coisas do futuro que ia acontecer meio que no dia 24. Isso tudo ainda tá muito, mas muito estranho. E outra, a sombra da Shiori que morreu não é a sombra original da mãezona lá do negócio todo. Essa mãezona realmente só apareceu no passado, não significa que aquela sombra vai continuar naquele corpo, porque aquele corpo pode ter tirado foto de outras coisas, mantido a forma da Shiori, enquanto ela ficou migrando de um canto para o outro, porque ela é a mãe original das sombras.
Pelo menos é isso que eu acredito. Cara, que episódio brisa, né, gente? Eu fiquei, tipo, de cara no final do episódio. Falei, nossa, a Sombra é doida. A Ushio tava junto com a Sombra. E a Ushio acabou morrendo. Fiquei triste que a Ushio morreu, porque personagem legal, cara. Acho que ela não merecia morrer dessa forma, né? E mesmo a Sombra da Ushio chorando, se lembrando dela e tudo, no sentido emocional, assim, muito legal, assim, um episódio muito bom, trilha sonora muito boa. A cada episódio, assim, você pensa que às vezes não tá acontecendo tanta coisa, e chega no final e pum, plot twist, pum, alguma virada, pum, acontece alguma coisa super impressionante, você fica, quero o próximo episódio, filho. Então, que episódio sensacional de Summertime. Eu quero saber o que vocês acharam. Nas minhas teorias aqui, eu já vou soltar pra vocês, que é o seguinte: eu acho que, de alguma forma, aquele médico tava mexendo com esse negócio das sombras, criou alguma coisa científica, sobrenatural, porque tá envolvendo bastante coisa assim, e acabou criando essas sombras. Só que nessa criação, alguma sempre vai sair com defeito. Alguma vai sair com defeito e tal, e pelo menos uma saiu com defeito, que foi a da Ushio, que tirou a foto da Ushio no caso. Dito isso, as sombras surgiram, beleza? Começaram a atacar os humanos para sobreviver, porque para elas serem a pessoa original, elas precisam comer ali o humano, né? Porque se o humano continuar sobrevivendo, aparentemente, segundo a Ushio, as sombras não podem sobreviver por muito tempo. Então elas têm que devorar o humano que elas copiaram, que elas tiraram, que elas colocaram ali, que elas tiraram foto ali, que copiaram os dados, para que elas continuem vivendo. Para depois disso tudo acontecer, depois de juntar um conglomerado de um monte de pessoas, entregar tudo pra mamãe lá, e mamãe sombra vai dominar no mundo e é isso aí. Então é como se essa sombra defeituosa fosse uma filha defeituosa. Vamos falar assim, a ovelha negra que nasceu das sombras, que tudo provém dessa mãe das sombras, que foi a primeira a ser criada, e adquiriu talvez essa inteligência artificial, essa inteligência muito louca dela de querer devorar todo mundo, ter esses objetivos e tudo. Só que essa sombra defeituosa surgiu pra ajudar pelo menos os humanos ali, né? Meio que sem querer. Mas tudo não passa de culpa ali de alguém que criou. E talvez seja o médico ali que é pai do Soul. Por enquanto, essas são minhas teorias. E, claro, elas têm poderes sobrenaturais. Tá envolvendo um pouquinho de coisa de viagem no tempo, ficção científica, mas ao mesmo tempo um pouco de sobrenatural também. Vai ter coisas que você vai ter que relevar e esquecer ciência, porque vai ter umas coisas meio sobrenatural, aparentemente. Então, gostaria de saber o que vocês acharam, galera. O Mano Joe tá vazando. São essas minhas teorias. Conta aí a de vocês. E, por favor, sem spoiler. Teve spoiler? Eu vou excluir o comentário. E já sabe, é aqui, ó. É só aqui. Não tem amizade com quem dá spoiler assim, não. Belou? Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.